A primeira dessa lista talvez seja a maior tragédia biológica já registrada. Uma pandemia tão devastadora que mudou completamente a Europa medieval. A peste negra, a bactéria que quase parou a civilização. Em meados do século XIV, navios mercantes cruzavam continentes transportando seda, especiarias e alimentos. Mas escondidas entre as cargas viajavam pulgas infectadas pela bactéria Yersinia pestis. Bastou isso. Quando os primeiros casos surgiram, ninguém entendia a origem da doença. Tudo começava com febre intensa, calafrios, fraqueza extrema. Depois apareciam enormes inchaços dolorosos nas axilas, pescoço e virilha. Os famosos bubões. Em pouco tempo, manchas escuras cobriam a pele enquanto a infecção se espalhava rapidamente pelo organismo. Em muitas cidades, pessoas adoeciam pela manhã e estavam mortas poucos dias depois. Famílias inteiras desapareciam. Comércios fechavam. Colheitas eram abandonadas. Faltavam médicos. Faltavam coveiros. Em alguns lugares, simplesmente não existiam pessoas suficientes para enterrar os mortos. Estima-se que entre 75 e 200 milhões de pessoas tenham perdido a vida. Algumas regiões da Europa perderam metade de toda a população. A economia entrou em colapso. Reinos enfraqueceram. A estrutura social mudou para sempre. E existe um detalhe assustador. A bactéria responsável pela peste ainda existe. Ela continua circulando entre roedores silvestres em diversas partes do planeta. Mas espere, porque a próxima catástrofe biológica foi ainda pior. A peste bovina, a epidemia que devastou rebanhos inteiros. No final do século XIX, um vírus altamente contagioso começou a se espalhar entre bovinos na África. Os sintomas eram brutais: febre intensa, feridas na boca, diarreia severa, desidratação. Em poucos dias, milhares de animais morriam. Em algumas regiões, mais de 90% dos rebanhos desapareceram. Sem bois, sem leite, sem carne, sem animais para trabalhar nas plantações. A agricultura entrou em colapso. A fome se espalhou por diversos países africanos. Milhões de pessoas sofreram com a escassez de alimentos. Ecossistemas inteiros mudaram. Áreas antes ocupadas por rebanhos foram tomadas pela vegetação. Animais selvagens migraram. Predadores mudaram seus territórios. Foi uma reação em cadeia provocada por um único vírus. E durante décadas, seus efeitos continuaram sendo sentidos. A Grande Fome da Irlanda, a doença que destruiu uma nação. No século XIX, milhões de irlandeses dependiam quase exclusivamente da batata para sobreviver. Parecia um alimento comum, até que um organismo semelhante a um fungo, conhecido como Phytophthora infestans, começou a atacar as plantações. Em poucos dias, campos inteiros apodreciam. As batatas escureciam, se transformavam em uma massa sem valor nutritivo. Ano após ano, a colheita desaparecia. Sem alimento, a fome tomou conta do país. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. Outro milhão foi obrigado a emigrar. A população da Irlanda caiu drasticamente. O impacto foi tão profundo que alterou a demografia do país por gerações. Tudo provocado por um organismo microscópico que atacava uma única planta. Mas a próxima catástrofe conseguiu ser ainda mais silenciosa, porque ela viajava pela água e transformou uma necessidade básica em uma sentença de morte. Cólera, a bactéria que transformou rios em armas biológicas. No início do século XIX, grandes cidades cresciam rapidamente, mas o saneamento praticamente não existia. Esgoto era despejado diretamente nos rios, a mesma água usada para beber. Bastava uma única fonte ser contaminada pela bactéria Vibrio cholerae para que milhares de pessoas adoecessem. Tudo começava de forma aparentemente simples: diarreia intensa, vômitos, cólicas. Mas a velocidade da doença era assustadora. Em poucas horas, o organismo perdia litros e litros de água. A pele ficava fria, os olhos afundavam, a pressão despencava. Sem tratamento,
Muitas pessoas morriam no mesmo dia em que os sintomas começavam. Ao longo dos séculos 19 e 20, sucessivas pandemias de cólera atravessaram continentes inteiros. Milhões de pessoas perderam a vida. E foi justamente essa tragédia que impulsionou uma das maiores revoluções da saúde pública: o desenvolvimento dos sistemas modernos de água tratada e coleta de esgoto. Hoje, basta abrir uma torneira e beber água limpa. Mas essa realidade só existe porque milhões de pessoas morreram antes que a humanidade entendesse como impedir a propagação da bactéria. E mesmo assim, o cólera ainda provoca surtos em regiões onde o acesso ao saneamento continua precário. Mas nenhuma catástrofe biológica desta lista destruiu tanto alimento quanto a próxima, porque ela atacou justamente uma das culturas agrícolas mais importantes do planeta: a ferrugem do café, o fungo que mudou a bebida mais famosa do mundo. Durante o século XIX, o café dominava plantações em diversos continentes. Era um dos produtos mais valiosos da economia mundial. Então surgiu um fungo microscópico chamado Emileia vastatrix. As folhas começavam a apresentar pequenas manchas alaranjadas. Pouco tempo depois, caíam. Sem folhas, a planta deixava de produzir frutos. Fazendas inteiras eram destruídas. Em países como o Sri Lanka, praticamente toda a produção de café desapareceu. O impacto econômico foi tão grande que muitas plantações nunca foram recuperadas. Na tentativa de sobreviver, agricultores passaram a cultivar outra planta: o chá. Foi essa mudança forçada que ajudou a transformar o chá em uma das bebidas mais consumidas do planeta. Um simples fungo alterou hábitos de consumo que permanecem até hoje. Mas existe uma última catástrofe biológica que talvez seja a mais impressionante de todas, porque ela não destruiu apenas cidades, nem apenas plantações. Ela alterou completamente o equilíbrio de um continente inteiro. A peste justiniana, a pandemia que enfraqueceu um império. No século VI, o Império Bizantino vivia um de seus momentos mais poderosos. Então surgiu uma doença que mudaria completamente sua história. Mais uma vez, a responsável era a bactéria Yersinia pestis, a mesma que séculos depois causaria a peste negra. Mas dessa vez, o cenário era diferente. Navios comerciais levavam grãos entre portos do Mediterrâneo. Junto com eles, viajavam ratos e pulgas infectadas. A doença alcançou Constantinopla, uma das maiores cidades do mundo naquela época. Os relatos históricos descrevem milhares de mortes por dia. Corpos acumulados nas ruas, casas abandonadas, valas comuns abertas às pressas. O imperador Justiniano chegou a contrair a doença e sobreviveu por pouco. Mas o império nunca mais voltou a ser o mesmo. Milhões de pessoas morreram. A economia entrou em colapso. O exército perdeu força. Diversas regiões ficaram despovoadas. Muitos historiadores acreditam que essa pandemia alterou profundamente o curso da história europeia e do Oriente Médio. Tudo provocado por uma bactéria invisível. E quando você observa todas essas catástrofes juntas, percebe um padrão impressionante. Nem sempre as maiores tragédias da humanidade começaram com exércitos. Muitas começaram com uma pulga, um fungo, uma bactéria ou um organismo microscópico escondido em uma gota de água. A evolução não conhece fronteiras. Ela não distingue países, não escolhe vítimas. Ela apenas favorece aquilo que consegue sobreviver. E, às vezes, basta um único micro-organismo encontrar as condições certas para transformar completamente o destino de milhões de pessoas. Talvez seja exatamente isso que torna essas catástrofes tão fascinantes. Elas nos lembram que, por mais avançada que seja a tecnologia, continuamos compartilhando o planeta com formas de vida invisíveis, antigas e extraordinariamente eficientes. Enquanto nós construímos cidades, impérios e civilizações, elas continuam evoluindo silenciosamente, esperando a próxima oportunidade.
Se você gostou de conhecer algumas das maiores catástrofes biológicas da história, deixa o seu like e se inscreve no canal.